Jesus, nesse início do ministério dele, ele reúne, né, os discípulos, ele reúne multidões e começa a falar. Então, eu quero começar já com vocês no verso 3, que diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Vocês já perceberam que às vezes quando a gente quer ofender alguma pessoa, a gente fala, aquele é um pobre de espírito? Vocês já ouviram assim? Já, né? Só que nós vamos aprendendo algumas coisas e nós vamos mudando o jeito de falar. Assim como a gente está numa escola mesmo, aqui é uma escola bíblica. E nós vamos deixando algumas coisas, algumas frases, alguns jargões que utilizamos para mudar o conceito, quebrar os paradigmas. Então é assim, quando a gente fala pobre de espírito, é mais ou menos como a gente fala aquele ditado popular assim, quando a gente fala que não tem jeito, ou se não entrega para o mundo, a gente fala, deixa, tá, Deus dará. Não falamos assim? Aquele lá tá, Deus dará, como se não tivesse mais jeito, que... E quando a gente está no Deus dará, a gente está no melhor, né? Porque Deus só dá coisa boa. Então, quando a gente fala tá no Deus dará, então essa pessoa vai ganhar muita coisa boa, muita bênção. Então a gente vai mudando. Então esse aqui, o pobre de espírito, que a palavra de Deus está falando aqui, é aquele que se sente pequeno diante de Deus. Aquele que fala assim, olha, sem Deus, eu não sou nada. Porque quando a gente se acha muito cheio do Espírito, a gente busca menos a Deus, porque já está cheio. É como se a barriga tivesse cheia e se visse qualquer alimento, eu não quero mais. O pobre de espírito, que fala aqui, é o faminto. É o faminto que quer mais Deus, que precisa de Deus. E ele sente que sem Deus ele não é nada. Ele é muito pequeno. Então, ele está falando de pobre de espírito, humilde de espírito, e é como se estivesse sempre devendo alguma coisa a Deus. Fala assim, Deus, eu recebo tanto de ti e te dou tão pouco. Então, esse é o sentido do pobre de espírito. É a dependência de Deus, é a fome, a necessidade que tem. Então, agora a gente não vai mais falar assim, aquele é um pobre de espírito. Que bom, se ele é um pobre de espírito, é aquela pessoa que busca a Deus. Não é o que já se sente cheio de Deus, tipo, eu não quero mais, não, estou muito autossuficiente, né? Não é isso. O verso 4 diz assim, lê aí o verso 4, por favor. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Amém. Olha só, quando a gente passa aí, está passando por dificuldade, né? Mas é chorar pelo quê? Vamos pensar nisso? Felizes os que choram. Mas chorar pelo quê? Que ele está querendo dizer isso? É qualquer choro? Que tipo de choro é esse? É o choro, às vezes, quando a gente dá aquela canelada, começa a chorar de dor, alguma coisa assim, uma dor de, sei lá, é uma angústia. Que dor é essa? Essa dor que ele está falando aqui é a dor do próximo. Felizes os que choram não só pelas suas causas, mas pela causa do próximo. E aí é interessante que tem umas situações que acontecem. Por exemplo, hoje, a gente sabe, eu li ontem no Twitter, que aumentou em 30% a perseguição dos cristãos. Olha que absurdo. 30% aumentou a perseguição dos cristãos, que já não era fácil a situação. Então, só porque a pessoa profere a fé em Deus, em Jesus Cristo, ela é perseguida. Só por causa disso. Ela não precisa fazer muita coisa, não. É só ela falar assim que crê em Jesus Cristo. E essas pessoas são perseguidas. E às vezes a gente não se importa tanto por essas pessoas.
que estão sofrendo alguma perseguição, alguma, às vezes no trabalho, na família, na escola, são rejeitadas, sofrem bullying, ou mesmo umas vão ser presas, outras são decapitadas. A gente vê que na África, quantas aldeias foram incendiadas o ano passado, ou Bucaram, acho que é isso que fala, né? Se o Gabriel pode me corrigir também aí. Mataram os cristãos, chegaram e metralharam todas as famílias, crianças. Isso daí mexe com a gente, e é para mexer mesmo, porque esse sofrimento do meu irmão, do próximo, me incomoda. Então, esse sofrimento nós temos que ter. E Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo chorou. Tem duas ocasiões que Jesus... Tem três, na realidade. Não, duas. Uma foi suor, não foi lágrima. Foi quando ele chorou por Jerusalém, que ele fala, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele chorou. Tem uma outra situação que ele chorou quando o Lázaro morreu. Jesus chorou. Jesus chorou tanto pela morte de Lázaro, como comportamentos dos seus discípulos naquele momento da morte de Lázaro. Então, nós vemos Jesus chorando pela causa de outro, de Jerusalém, né, de uma pessoa que faleceu, que amava, pela situação dos discípulos que estavam diante daquela situação. Então, a gente vê isso. Então, felizes os que choram pela causa do seu próximo também. E esse choro tem uma ação, ou é oração, ou é ajuda, tem uma ação. O verso 5, Willy, lê pra gente, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que legal. Bem-aventurados os mansos. Gente, aqui também tem a palavra humilde e manso, que herdarão a terra. Que terra é essa? Jesus coloca essa terra como a terra prometida. Uma terra de muita segurança, de muita fartura, de suprimento de todas as coisas. Só que a gente pensar e voltar um pouco atrás, quem herdava a terra antes, geralmente não eram os mansos, eram os bem bravos, eram os brutos, os bárbaros, que saíam a conquistar a terra e destruíam todos os povos. E ele está falando isso com muito romano perto, viu? E os romanos eram grandes conquistadores. Só que eles conquistavam as terras, os seus territórios, através do quê? Da violência, por serem, né, guerreiros. E agora ele está falando que os mansos e humildes herdarão a terra. Olha que interessante, não é mais o bárbaro, o guerreiro, é um outro tipo de comportamento que vai levar a uma terra que vai suprir toda a sua necessidade. Então, a gente pode ver isso também lá em Provérbios 15:1. Eu vou pedir para o Gabriel abrir lá em Provérbios 15:1. Provérbios é logo depois dos Salmos. Provérbios 15:1. Tá com a Bíblia aberta aí, Gabriel? Pode ler? Pode, por favor. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Olha, você fala assim, mas por que você está falando isso aqui de Provérbios? Que tem uma versão que fala que a palavra a palavra branda amansa o furor e a palavra dura suscita a ira. Por isso mesmo, porque quando somos mansos, a nossa palavra abate o furor. A palavra, ela desarma outra pessoa.
Então, bem-aventurado esses mansos, esses humildes, porque eles têm essa humildade, essa mansidão, e ele tem conquista. Não é algo frustrante, porque desarmar o inimigo com uma palavra é incrível. E muita gente espera de nós, principalmente, conhecendo um pouquinho, eu, Ana Carolina, vou falar aí as bravinhas, Willy, Regina não é tão não. A gente provavelmente, às vezes, no momento de estresse, as pessoas esperam a gente ficar bem bravinha. E quando a gente usa uma palavra mansa, as pessoas se surpreendem. E essa surpresa, na vida do manso, ele desfruta muito mais, porque a palavra branda abate o furor. Então, a palavra do manso, do humilde, desarma a outra pessoa. Sabe aquele ditado, ó, entre eu e você, se tiver que alguém ficar bravo, não vai ser eu? É mais ou menos assim. O manso, ele pensa exatamente assim. Então, quando um religioso, eu não estou falando cristão, quando um religioso, às vezes, ele é confrontado, ele não age com mansidão, a maioria deles. Uns colocam assim, por que você está falando isso comigo? Ele começa a colocar o seu título, porque eu conheço a Bíblia muito mais do que você. Você não sabe o que você está falando. Ele rebate com os seus conhecimentos. Esse é o religioso. Agora, o cristão, que é diferente de religioso, ele é manso. Às vezes ele nem responde. Tem um provérbio que o Gabriel usa muito, que fala, mãe, a melhor resposta para o tolo é o silêncio. E a gente vai aprendendo. E às vezes a melhor resposta é o silêncio realmente. Então essas são as características do manso e humilde de coração. No verso 6, tem uma outra característica. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Olha que fome e sede de justiça, a gente está sedento, de várias formas. Eu vejo que esse versículo 6, ele se faz tão presente pelo contexto que o mundo está vivendo, demais. Então, mas essa fome e sede de justiça, ela ainda consegue ser mais ampliada, que é fome e sede da vontade de Deus, fome e sede da justiça de Deus. E quem tem fome e sede de justiça não é uma pessoa que coloca panos quentes, não é uma pessoa que fica só na passividade. Essa pessoa, ela tem o controle da situação, ela não é o carona, ela também é a pessoa que dirige, só que ela dirige de uma forma diferente. Quem tem fome e sede de justiça não é a pessoa do pano quente que só tenta conciliar alguma coisa. Essa fome e sede de justiça é uma fome legal, moral e social. Essa fome de justiça tem várias, e eu ainda poderia colocar ética. Então a gente pode colocar que ela é legal, ela é moral, ela é social e ela é ética. Temos várias sede nessas questões. E esperar a justiça de Deus, às vezes a gente fica achando que demora muito, né? A gente fala, mas eu queria que fosse mais rápida. Tá demorando muito. Por que será? Por que tanta gente está fazendo tanta maldade e não cai um raio na cabeça dela, né? É que a gente quer colocar a nossa condição humana como Deus. Ele tem uma forma mais perfeita de agir e a gente tenta limitar ele com o que eu quero.
Então, por que não cai um raio lá no Congresso, no Supremo Tribunal? E não é dessa forma que Deus age com as pessoas, porque eu também já tive meus momentos e graças a Deus não caiu um raio na minha cabeça quando eu não estava fazendo uma coisa tão legal. No verso 7 diz assim, quem está com Bíblia aí, além da Willy e da Regina e o Gabriel? Então eu vou pedir para a Rê de novo ler, que eu não estou vendo aqui. O verso 7. Felizes são os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Olha, felizes os misericordiosos, porque encontrará a misericórdia de Deus. Que misericórdia é essa? Essa misericórdia, gente, é quando a gente sofre no coração. Sabe quando começou aquele lá, o pobre do espírito? Tá quase chegando que, desculpa, os que choram, não o pobre de espírito, os que choram. Esse misericordioso aqui é o misericordioso que sofre o seu coração pelo outro. É empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, o misericordioso é aquele que sente, que está do lado, que o coração fica contrito por outra pessoa. Sabe quando você tem um amigo que tem um problema e você fica pensando, Deus, ajuda aquela pessoa, orando, ajuda, vai lá com a tua providência e aquilo te incomoda como o problema fosse teu, isso é ter misericórdia no coração. E às vezes a gente tem outros tipos também de misericórdia. Por exemplo, quando eu vejo que o time que eu não estou torcendo está perdendo muito, eu fico com dó dele. Está perdendo de muitos gols, por exemplo. Eu fico com dó. Isso é uma forma de misericórdia, porque está com dó do outro. Mas essa que eu estou falando ainda consegue ser mais abrangente. A gente sofre para aquelas pessoas que estão na China, que tem um povo lá que está sendo escravizado, os uigurus, né? Chama uigur, como que é? Uma coisa assim. Quem falar aí me ajuda. Uigures, é uma coisa assim. Estão sendo escravizados, que estão em campos de concentração, porque não compartilham da mesma religião, ou porque têm uma religião, porque nasceram em outro lugar, ou porque estão na China e sua descendência não é chinesa, e eles estão em campos de concentração. Essas pessoas estão sendo tirados os órgãos dela, estão sendo tirados os rins, o fígado, para colocar em outras pessoas. E não importa se é criança ou não. E às vezes a gente não toma conhecimento dessas coisas. Então, a gente precisa ter essa misericórdia no coração. Sentir um pouco esse outro e tomar a atitude. Se eu não posso estar lá fazendo alguma coisa, eu posso pelo menos estar orando. Se às vezes eu não posso levar um prato pelo necessitado, eu posso estar intercedendo de alguma forma. Às vezes a gente não está perto de todo mundo, mas a oração pode chegar onde eu não consigo chegar. No verso 8, já estou quase terminando, diz assim, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Quando Jesus usa essa palavra, ele está usando meio que um paralelo para os judeus. Os judeus, eles têm alguns rituais. E os rituais dos judeus, eles são muito preocupados, por exemplo, quando eles vão comer, eles limpam o exterior do prato, o exterior do copo. E Jesus fala que eles não limpam o coração. Então ele está falando aqui que é para a gente ser puro de coração. Então aí eu vou pedir para o Gabriel ler Lucas 11:39, e a Willy vai abrir Mateus 23:27. Já está acabando, tá? É Lucas 11:39, Gabriel, e a Willy, Mateus 23:27. Então o Senhor disse a eles: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora,
mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Willy, pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes ao sepulcro, caiados, que por fora realmente parecem mortos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Isso. Toda imundícia. Isso, ó. Vocês viram aí que Jesus chama a atenção desses judeus fariseus, né? Que se preocupam em limpar o exterior do prato, do copo, mas o coração tem maldade, tem ira, tem coisa ruim, planos ruins. E depois ele fala e compara esses mesmos a sepulcro caiado, que lá embaixo está cheio de ossos e imundície, o cheiro ruim, putrefação. Ele compara a isso, a um sepulcro caiado, que o caiado é de cal mesmo, pintado de cal. Por fora é aquele túmulo lindo, tem até uma lápide bonita, mas dentro não tá bom. Sabe, por fora bela viola e por dentro pão bolorento? É mais ou menos esse ditado, bem conhecido da gente. Então, a gente vigiar o que está no nosso coração. Então ele fala, olha, mantenha seus corações bem-aventurados, aqueles que têm o coração limpo. Precisamos buscar isso, porque esses verão a Deus. E aí, ó, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bom, esse daí tá aqui. Felizes, aqui. Os que promovem a paz são os pacificadores, tá certo? E lá em Colossenses 1:20, eu vou deixar depois marcado para vocês, tá falando lá que a cruz de Jesus Cristo quer dizer assim, que lá através da cruz de Jesus Cristo temos paz. A cruz é o ápice da paz ao mundo. E a gente precisa levar essa mensagem como a gente está fazendo aqui. Então, que paz é essa que a gente tem que levar? Eles são os pacificadores, é a expansão do reino de Deus aqui na terra, através da sua palavra. E aí, o verso 10, terminando, fala assim, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Que vai emendar no verso 11 e 12, que eu vou ler já que é a última parte. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando o outro mentindo disser todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. É uma parte bem difícil. Tanto é que é dividido em 3 partes aí. É muito difícil passar por isso. Perseguidos pela justiça, por fazer a coisa certa. Olha que sentimento que pode ficar no coração da gente. Meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa e estou sendo perseguido. Você sabe quando isso acontece? Isso quer dizer que é uma marca que você é cristão. Isso é uma identidade. É uma característica que estamos fazendo a coisa certa nesse mundo tão corrompido. E tem uma parte que eu achei assim, legal estudando, que fala assim, que o incrédulo, quando ele sofre injustiça, ele se vinga. O masoquista sente prazer. O infantil fica mal-humorado, não fala, emburra. O estoico, que é uma palavra nova para mim que eu fui estudar, que é a pessoa que tem muita resiliência, resignação, um autocontrole, né? Ele até sorrir e suportar. Mas a grande diferença é o discípulo que se alegra, porque ele está carregando a marca de Jesus, que foi perseguido por falar a verdade, que sofreu perseguição. Seus discípulos, os próprios religiosos da época,
açoitavam os discípulos por dizer a verdade quando Jesus morreu. Tanto é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, temos por motivo de alegria a passar essas dificuldades, sabendo que a nossa recompensa, ela virá, porque Deus está vendo. O mundo nós estamos passando por dificuldade, mas a esperança nunca deve ser tirada do nosso coração, porque essa palavra está falando que nós teremos a recompensa. Então, alegre-se e exulte, porque uma grande recompensa o espera no céu. Amém? Então, hoje foi o estudo dos bem-aventurados. E aí a gente pode, semana que vem, estar dando continuidade no Sermão do Monte. Tem muita coisa para a gente aprender. Então, hoje a gente aprendeu algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, essa palavra hoje, estoico, para mim, eu não conhecia. Fui buscar também aquela questão lá de os pobres de espírito que a gente falava. E quanta coisa a gente vai aprendendo, tá bom? Eu sei que hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar me policiar para não esticar tanto. Um beijo, meus amores. Um beijo. Obrigado, Luciana. Manda, tchau, tchau.